Olá, bem-vindo à segunda aula de Inteligência Emocional, módulo 3. Bom, na aula passada eu falei um pouco sobre pessoas que não tinham tanto estudo, né? Definimos inteligência e pessoas que, apesar de não ter tanto estudo, elas tinham êxito, logravam êxito nos seus projetos, né? E pessoas que às vezes tinham bastante estudo, bastante diplomas, elas não tinham tanto sucesso. Então onde está o problema dessa questão aí? Como que a inteligência emocional explica esse fenômeno? Eu deixei claro na aula passada que inteligência era medida pela capacidade de resolver problemas, de raciocínio, mas a questão é que quando você se debruça sobre essa premissa técnica de resolver problemas, questões de matemáticas, questões de língua portuguesa, raciocínio técnico, quando você se debruça sobre o raciocínio técnico e você tem êxito no raciocínio técnico, você tá exercitando um lado do cérebro, e você desse lado do cérebro e no raciocínio técnico você é bom, você voa, cara, beleza, maravilha. Então a inteligência é medida por metade do cérebro apenas, que comanda esse lado dos raciocínios técnicos. E aí se diz que a pessoa tem 70, 80, 90 pontos de QI. Nossa, que beleza, a pessoa inteligente resolve um monte de coisa. Tá, mas tem um outro lado da vida que não é o lado de soluções técnicas para o dia a dia. É o lado da vida de verdade. É o lado do relacionamento interpessoal, do relacionamento humano, do relacionamento com as outras pessoas, do relacionamento nas amizades, relacionamento no namoro, com o relacionamento profissional. E aí, como que é a pessoa que tem o lado técnico da mente desenvolvido, que resolve bem, processa informações rápidas? Normalmente, como essas pessoas lidam com o lado humano, o lado de relação interpessoal? Nem sempre as pessoas que têm o lado técnico desenvolvido, elas conseguem desenvolver bem o lado humano. Às vezes essas pessoas, você via na sala de aula aquele monte de aluno, o aluno é um CDF, mas como que esse CDF ele é como amigo? Ele é horrível como amigo, ele tem um amigo só. Um amigo só, ele não fala direito, ele é chato, ele é intransigente, né? Então você já deve ter visto isso. Então, essa pessoa, ela é muito inteligente segundo o conceito antigo da ciência. Até hoje a ciência também tem esse modelo de aferição de inteligência. Mas hoje em dia está mudando isso. Na década de 90 para cá, começou a se mudar. Começou a se perceber que não valia a pena só e não fazia sentido você ser medido apenas um lado da inteligência, que era a inteligência técnica de processamento de dados, de raciocínio. Teria que ser medido também a inteligência da relação interpessoal, da relação com as pessoas. E aí desenvolveu-se esse conceito chamado inteligência emocional. A inteligência emocional é um tipo de inteligência que você usa para lidar, para solucionar questões de humanização, de relacionamento do dia a dia. Então a inteligência emocional, ela vai explicar, por exemplo, que esse tipo de ser, de cidadão que vivia na sala de aula, que tirava 10 em todas as provas, mas só tinha um amigo quando tinha, e que era chatinho, intransigente, cara meio enjoado, a inteligência emocional vai dizer que essa pessoa não tem inteligência emocional nenhuma. A pessoa, o nível de inteligência emocional dela é muito baixo. Ela tem inteligência técnica alta, mas inteligência emocional ela é muito baixa. Então ela é uma pessoa assim, inteligente num aspecto e no outro horroroso. E é possível que quando ela sai desse ambiente de escola, ela vá para a vida, e aí na vida, a vida é diferente. Na vida não tem questões técnicas de matemática para você ficar resolvendo o dia inteiro para você poder brilhar. Na vida é relação interpessoal. Aí, meu amigo, se você tem o seu conceito, o seu entendimento técnico elevado e a sua capacidade de resolver problemas pessoais baixa, aí tu tá lascado, meu irmão. Tá lascado, tu vai ralar, porque você vai ter que entrar numa empresa, na empresa você terão colegas de trabalho, se você for chato, seus colegas vão puxar seu tapete, vão te classificar como mala, você não vai se enquadrar no trabalho, você não vai ter dificuldade de namorar, você vai ser aquele namorado que ou é do teu jeito, ou aquela namorada, ou é do teu jeito, ou não sei o quê, né? Não tem relacionamento, uma pessoa chata, intransigente, ninguém te entende, você pode até ter tudo que você precisa no seu dia a dia, seus pais podem ter te dado tudo, e você é uma mala, sem alça, que ninguém
suporta você, sua inteligência emocional é muito baixa, né? Então como que se resolve isso? Em compensação, tem pessoas que iam mal na prova, que não sei o que, mas toda a sala inteira gostava, amigo de todo mundo. Aí esse tipo de gente tem a inteligência técnica mais baixa, mas a inteligência emocional alta. A chance dessa pessoa se dar melhor no dia a dia é muito maior, porque na hora da vida, no encontro com a vida, com a realidade, o que vai mandar é relação humana, interpessoal, não é questões técnicas. Então esse tipo de gente tem mais chance do que um técnico que tem 150 de QI. É provável que uma pessoa que se dê bem com todo mundo, ela logre mais êxito do que aquela pessoa que é inteligente, mas ficará fatalmente estacionada na sua vida. Como resolve isso? Resolve isso quando a gente começa a estudar as nossas emoções. Então você tem que se debruçar sobre tudo aquilo que você sente, que você acha, e você tem que permitir que você se reconstrua novamente dentro de um conceito mais aberto de humanização e de administração emocional. Tem que administrar as emoções. Então você tem que perceber, por que eu não tenho amigo? Ah, porque eu quero que seja do meu jeito, ou porque eu não admito isso, aquilo outro, ou porque eu me julgo melhor, ou porque, sei lá, por que você não tem amigos. Mas tem que se começar a analisar esse tipo de porquê. Por que você não suporta, por que você não vive em grupo, por que você não fala com pessoas, por que você não... Por que isso? Porque isso acaba te isolando num canto. Então você tem que começar a analisar isso. Quando surgiu isso? Qual a origem disso? Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse lado? Por que você trabalhou tanto um lado e deixou o outro lado sem trabalhar? Então, por que você não consegue... por que você se ofende? Por que você não consegue perdoar? Por que você tem dificuldade com essas coisas que não são lógicas? Querido, desde o começo do curso nós estamos falando que, apesar de Deus ter nos colocado, eu estou falando de Deus como a força superior, que o infinita, o poder que nos trouxe a vida, certo? Você pode acreditar em Deus ou não, mas o poder que nos trouxe a vida nos colocou num ambiente lógico e racional. Mas a vida não é lógica e nem racional. Então não adianta você tentar segurar na racionalidade, fatalmente você vai cair. Porque se o ambiente é racional simplesmente para que você possa interagir e alcançar alguns objetivos dentro de um conceito de entendimento. O ambiente é racional, mas a vida não é racional. O ser humano não é racional. E quando eu falo que o ser humano não é racional, o que eu estou querendo dizer exatamente? Eu estou querendo dizer que o contexto da vida, da existência de tudo isso não tem explicação, né? Não tem explicação. Se você acompanhou o curso, você sabe do que eu estou falando. Então, pelo fato de não ter explicação, pelo fato de não ser totalmente racional, a gente não pode pegar a racionalidade, a matemática e fazer disso o alicerce da nossa vida. Não é assim que funciona. Tem um pensador que, acho que é Voltaire, ele diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então o que acontece? Quando ele fala o coração, ele está falando das nossas emoções. As nossas emoções criam razões que não faz sentido. Não faz sentido. O fato de não fazer sentido, o fato de você se apaixonar por uma pessoa que jamais você vai conseguir ficar com ela. Que razão há nisso? Você percebe como a razão ela transcende você? Você percebe que você não é um ser racional, vírgula. Você é racional até a segunda página, meu amigo. Dali para frente você tem um mar de emoções que tem que ser domesticado. Que se até hoje você teve medo de enfrentar esse mar de emoções que não é domesticado, você vai ter que começar a entrar nesse mar de emoções a partir de agora. E nós vamos entrar, e nós vamos colocar cada coisa no seu lugar. Seus ressentimentos de um lado, vamos curar. Suas inquietações e impossibilidades do outro lado, vamos potencializar essas inquietações, essas potencialidades, vamos aumentar a sua capacidade de perdoar, de se relacionar, de falar, de ser simpático, de rir junto com as outras pessoas. A partir de agora, meu amigo, esquece, vire a página. Você está em processo de transformação, tem que mudar. A minha lição de casa para você nessa aula é: você conhece alguém com pouco estudo, mas bem sucedido? Quais são as características dessa pessoa? O que ele fez? Como que ele era? Como que ele era no dia a dia com você? Divertido, engraçado, zoeiro? Não tinha medo de errar? Pense nisso. Pega essas informações de como essa pessoa era. Vamos começar a trabalhar por aí. Até a próxima aula.